Graça e paz, muito bom dia. Aproveitando que a igreja ainda está em pé, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 5. Leremos alguns versículos do capítulo 5 do livro de Provérbios, dando sequência à nossa série de mensagens neste livro do Antigo Testamento. Provérbios, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 18. Aqueles que não trouxeram suas Bíblias podem também acompanhar a leitura pelo telão, na mesma versão que eu estarei lendo aqui no púlpito. Provérbios, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 18, que nos diz assim a palavra do Senhor. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição, e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim da vida, quando se consumirem tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna, e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Nossa mensagem de hoje, dando sequência aos ensinos do livro de Provérbios, é uma mensagem altamente impopular na nossa sociedade contemporânea. Altamente impopular. E nós pregamos porque pregamos a palavra de Deus e entendemos que ela tem um ensinamento que é válido para todas as épocas e todas as gerações. Mas a nossa geração particularmente tem dificuldade de aceitar esse ensino. E o ensino que, não apenas esses versículos que eu li, mas também alguns versículos do capítulo 6 e também do capítulo 7 do livro de Provérbios, diz respeito aos perigos da imoralidade sexual de uma maneira ampla. Nós lemos aqui, a versão aqui falou em mulher adúltera, mas o alerta que o pai faz ao seu filho, o filho que está entrando na fase adulta, não é um alerta apenas relacionado ao adultério em si mesmo, mas a todo e qualquer tipo de imoralidade sexual. Ao mesmo tempo em que o pai alerta o filho quanto aos riscos e quão destrutiva essa imoralidade pode ser para a vida do filho, ele também fala sobre um lugar onde a satisfação dos anseios, dos desejos amorosos e sexuais pode encontrar satisfação plena, que é o casamento. E essa perspectiva bíblica, talvez para muitos, na perspectiva contemporânea, ela possa parecer retrógrada, talvez possa parecer, uma vez que aqui o foco do pai é a mulher imoral, pode parecer também para alguns misógina, mas nós não podemos nos enganar com as ideologias do nosso tempo que tentam restringir as questões da imoralidade a uma espécie de luta de classes ou luta de gêneros. Não é absolutamente nada disso. E temos que entender também que o livro de Provérbios foi escrito numa determinada época e num determinado contexto nos quais as ênfases históricas talvez estivessem condicionadas pela cultura daquele momento. Mas, independentemente disso, sobressai no texto uma série de verdades eternas e imutáveis sobre o relacionamento de homem e mulher que permanecem por todas as gerações. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Como são muitos versículos, porque eu vou tentar aqui pregar o capítulo 5,
metade do capítulo 6 e ainda o capítulo 7 do livro de Provérbios, nós não teremos tempo aqui para adentrar em muitos detalhes a respeito do que essa passagem diz. Mas eu quero ressaltar aqui os principais pontos do ensino. Então, vamos ao que a palavra de Deus nos diz, e eu coloquei essa mensagem, dividi essa mensagem em 4 pontos principais aqui. E o primeiro ponto, de uma maneira mais geral e mais ampla, que diz respeito à parte dos versículos que nós lemos aqui, é o alerta do pai ao seu filho contra a mulher imoral. Contra a mulher imoral. E aqui lembrando, os primeiros versículos, nós temos aqui sobre esse assunto da moralidade sexual, do adultério, nós temos 3 discursos do pai ao seu filho que introduzem o livro de Provérbios e que falam desse assunto. Talvez vocês possam se perguntar, mas por que? Provérbios é um livro sobre sabedoria. Como viver uma vida sábia que agrada a Deus. Por que o escritor de Provérbios se detém e leva tanto tempo nesses discursos? Vejam bem, nós temos aqui, antes de começarem os provérbios propriamente dito, nós temos 11 discursos do pai ao filho. Desses 11 discursos, 3 desses discursos são especificamente sobre o perigo da imoralidade sexual. Por que o pai se detém tanto nessa questão? Bom, primeiro porque a lei de Deus ela tem algo a dizer sobre isso e é muito claro. E segundo, porque os efeitos da imoralidade sexual eles são enormes e gigantescos, não apenas para a vida pessoal de quem se entrega à imoralidade, mas para a sociedade, para a família, para a comunidade, para a economia, enfim. A destruição que a imoralidade sexual pode causar é gigantesca. E é por isso que Deus inspira o autor de Provérbios para que ele, por sua vez, dedique uma boa parte do seu livro a ensinar o seu filho que ter uma vida sábia significa também, especialmente, fugir desta imoralidade. E ele orienta o seu filho, mas lembre-se mais uma vez, assim, o pai está orientando o filho aqui no livro de Provérbios, mas poderia ser também uma mãe orientando o filho, ou um pai orientando a filha, ou ambos os pais orientando ambos os filhos de ambos os gêneros. Não é aqui uma questão de excluir a mulher ou excluir o homem, ou priorizar o homem. É uma ilustração. Evidentemente, naquela época, a instrução era direcionada principalmente ao filho homem, mas ela inclui, evidentemente, as filhas mulheres, tanto que as mães também instruem os filhos, e para que elas possam instruir os filhos, elas têm que ter sido instruídas previamente também. Então, no discurso aqui, o pai diz para o filho: atende a minha sabedoria, inclina os ouvidos à minha inteligência, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. A discrição, aqui uma palavra fundamental, poderia ser traduzida também por prudência, né? Que o filho tenha capacidade de julgar os fatos, de julgar os acontecimentos, de avaliar o que está prestes a acontecer e de avaliar, inclusive, as pessoas e o seu caráter. Que tu tenha essa capacidade de discrição, para que tu saiba escolher as pessoas com quem tu vai se relacionar, especialmente a pessoa com quem ele vai se casar. Por isso eu penso que uma parte do capítulo 5 aqui, ele está falando de uma maneira geral, não apenas de uma mulher casada, que é o termo, mas ele está falando da mulher imoral de uma maneira mais ampla. Porque o verso 3 nos diz: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. A minha versão diz mulher adúltera. Outras versões, elas vão dizer mulher imoral. Algumas versões vão dizer mulher estranha. E no hebraico, o termo aqui para essa expressão mulher adúltera é issazara. Issa de mulher, zara de estranha ou imoral. E ele está dizendo que o filho deve se guardar desta mulher imoral. Ele não especifica aqui nesse momento se ela é casada ou não. Ele fala de uma mulher imoral que é caracterizada pelo seu jeito sedutor. Ela destila favos de mel, suas palavras são mais suaves que azeite. Ela manipula, ela fala aquilo que o filho gostaria de ouvir. O filho quer ter aceitação. O filho quer saber que é admirado. O filho quer saber que alguém o respeita e o considera e o tem em alta conta. E essa mulher perigosa, ela faz assim, ela usa das suas palavras para seduzir o filho. Só que apesar das belas palavras sedutoras e que talvez até impactem o ego e o coração do filho, essas palavras elas acabam tendo um fim destrutivo. Palavras mais suaves que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto e agudo como espada de 2 gumes, ou seja, é um discurso enganador. No início parece muito bom, e com a imoralidade sexual é assim, parece muito bom, parece que nós vamos encontrar uma satisfação que vai dar uma realização que nós sempre almejamos e buscamos, mas depois as consequências da imoralidade são extremamente amargas. O fim delas é amargoso como o absinto. E ele passa a descrever o perfil desta mulher imoral, que poderia também ser um homem imoral. Não há aqui necessariamente uma vinculação ao gênero feminino.
Mas ele diz, o fim dela é amargoso como absinto, os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Quer dizer que ela está desencaminhada. É uma pessoa que está perdida no mundo. Ela é inconstante, ela não sabe o que quer. Ela está correndo apenas da satisfação dos seus desejos mais imediatos, acreditando que isso vai trazer algum tipo de satisfação para ela. Assim anda a mulher imoral. Porque vejam, os seres humanos naturalmente têm esse impulso, esse desejo sexual e o desejo de relacionamento, e ele pensa que a satisfação disso da maneira mais simples, mais imediata, pode trazer algum tipo de realização, algum tipo de felicidade, algum tipo de alegria. E muitas vezes as pessoas que se entregam a isso, elas andam assim, elas andam nesse caminho desencaminhado. Ela não pondera a vereda da vida e anda errante nos seus caminhos e não sabe. Essa pessoa, essa mulher imoral, ela está perdida e não se dá conta que está perdida. Ela pensa que está tudo bem, ela pensa que está tudo ótimo. E na nossa sociedade isso é ainda mais evidente, porque na sociedade em que foi escrito o livro de Provérbios, a conduta imoral, ela era reprimida com mais severidade, era uma prática socialmente condenável. Às vezes, inclusive, a própria legislação punia a imoralidade. Agora, a nossa sociedade, ao contrário, é uma sociedade não somente permissiva, mas também uma sociedade que aplaude e valoriza o que é mal e perverso em termos de moralidade sexual. Ela diz que é lindo, que é bonito as pessoas terem vários parceiros, que é bonito as pessoas se relacionarem com várias pessoas, que é importante ter uma satisfação, é importante a pessoa não ser reprimida sexualmente. Desde Freud, né, essa ideia surgiu na nossa cultura. Então a pessoa tem que talvez ir se libertando das amarras que são colocadas no seu comportamento. E aí elas vão, se entregam e pensam que está tudo bem. Não, está tudo bem, está normal. Mas elas não se dão conta que elas estão desencaminhadas. Elas não se dão conta que os caminhos que elas estão andando não vão levar a lugar nenhum. Na verdade vão levar à morte. Morte espiritual, a separação eterna de Deus e às vezes a própria morte física, como consequência da imoralidade. Mas esse é o perfil, portanto, da mulher imoral que o pai está alertando o filho. Filho, não te envolva com essa mulher. Não pense em se casar com essa mulher. Não namores. Na época não existia namoro, né? Máximo um compromisso, mas nunca namoro. Mas não se envolva com esse tipo de mulher, não pense em casar com esse tipo de mulher. Poderia dizer para a filha também, não se envolva com um homem imoral, que tem muitas palavras bonitas aqui, mas que no final das contas ele está apenas mal intencionado. E não sabe o que quer da vida dele, e não se preocupa em servir a Deus. Fuja dessa pessoa. E aí o pai volta novamente a chamar a atenção do filho. Agora, pois, filho meu, dá-me ouvidos, não te desvie das palavras da minha boca, e afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa. A orientação do pai é para que ele fuja da tentação. Filho, fuja da tentação. Meu filho, nós falaremos mais sobre isso quando comentarmos o relato do capítulo 7, mas ele diz, meu filho, nem sequer te afasta. Não pense que tu é forte o suficiente para resistir à tentação. Não se engane. Se afasta da porta da casa dela. Não vai até lá. Não te coloca numa posição que depois seja muito difícil para te sair e te afastar. Nem se aproxime da porta da casa dela, para que dessa forma não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Se o autor está falando aqui da mulher adúltera, ele parece estar dando a entender que outras pessoas, como o próprio marido daquela mulher, pode se vingar e ele pode perder a sua vida, né? E portanto está dando a sua vida a homens cruéis. O marido dessa mulher pode ser uma pessoa cruel. E se ele está falando, mas ele também pode estar falando de uma pessoa que dentro do relacionamento vai acabar fazendo mal para o filho, vai acabar talvez entrando no adultério, vai acabar então trazendo esse sofrimento, e a vida dele vai acabar sendo, tudo aquilo que ele conquistou vai acabar se dissipando por causa da imoralidade da mulher com a qual ele se casou. E ele está como que dando a sua vida, os seus anos, o seu esforço, o seu vigor físico, ele está como que compartilhando com outras pessoas que não têm absolutamente nada a ver com essa relação e não se importam com ele e nem com a sua vida. Ele está dizendo para que o filho não desperdice a sua vida, portanto, com esse tipo de pessoa. E ele continua, para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Porque todos nós sabemos que a imoralidade ela também é destrutiva num ponto de uma perspectiva econômica e financeira, principalmente quando isso resulta num divórcio.
Os bens do casal se partilham, eles são colocados para outras pessoas. E no caso aqui, se o filho estivesse se envolvendo com uma mulher casada, ele poderia ser condenado a indenizar o marido que foi ofendido. No mundo antigo isso acontecia, o marido às vezes conseguia tirar todo o patrimônio do filho. Ou seja, a vida econômica e financeira do filho ficava arruinada. E outras pessoas, portanto, iriam desfrutar do seu patrimônio, dos seus bens. E se isso acontecesse, o filho chegaria no final da sua vida arrependido. É o que ele diz no verso 11. E gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, desprezou o meu coração a disciplina, não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. O pai quer evitar que o filho chegue no fim da sua vida, olhe para trás e diga: puxa, que desgraça a minha vida. O que eu fiz com a minha vida? Tudo porque eu dei atenção àquela mulher imoral, porque eu construí a minha vida em torno dela, ou porque eu caí na ilusão de que poderia ter um relacionamento estável com uma mulher que era casada. Que eu poderia encontrar satisfação ou felicidade com uma mulher que já era casada. Eu arruinei a minha vida, estraguei a minha vida, destruí ela. Me coloquei numa situação horrorosa. E agora o pai quer, meu filho, que tu não precise chegar nesse final da vida com remorso. Ou se arrepender porque as circunstâncias foram tão ruins para ti que tu foi finalmente levado ao arrependimento da decisão absurda que tu estava tendo de se relacionar com essa mulher. Não, que não chegue ao final da tua vida com esse pensamento, meu filho. Evita, portanto, esse tipo de mulher. Porque no final da vida, inclusive, tu pode chegar lá e dizer assim: quase me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. E às vezes, se ele se envolve com uma mulher casada, imoral, ele pode ser julgado. No mundo antigo acontecia isso, havia um julgamento e a pena, inclusive, muitas vezes era a pena de morte, a pena prescrita no Antigo Testamento pelo adultério. Muitas vezes essa pena não se concretizava efetivamente, mas havia um julgamento público e uma exposição pública, um sofrimento público, porque aquele relacionamento acabava afetando negativamente toda a comunidade, portanto toda a comunidade repudiava aquilo. E o pai aconselha o filho para que ele não deixe que a sua vida chegue a esse ponto. Mas aí nós vamos para o segundo ponto da nossa mensagem. Uma vez que o filho não pode satisfazer os seus desejos, seu desejo de pertencimento, seu desejo de ser amado, seu instinto sexual, ele não pode satisfazer de qualquer maneira, e com mulheres imorais, e muito menos com mulheres casadas, de que maneira ele pode encontrar uma felicidade e uma satisfação, se é que isso é possível? Então o pai passa a falar de uma maneira legítima pela qual ele pode encontrar satisfação e felicidade, que é o casamento. Por isso ele diz no verso 15: bebe água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. A água, as correntes, aqui a figura da corrente de água, dessa água da cisterna, é a esposa dele, a mulher dele. Meu filho, vai se casar com alguém, não uma mulher estranha, não uma mulher imoral, mas tu vai se casar com alguém dentro da aliança de Deus. Então, uma vez que tu se casou, é com ela que tu tem que se relacionar. E é nela que tu tem que buscar a satisfação. Tu tem que olhar para a tua esposa como uma fonte de alegria e de satisfação, e não como de uma maneira monótona ou pensando que talvez tu teve alguma alegria no passado, mas isso já passou e agora é hora de procurar outras experiências. Não, negativo. Jamais tu deve pensar que tu tem o direito de beber em outras fontes de água. Não existe esse direito em nenhuma hipótese. Bebe a água das tuas próprias cisternas. E aí depois no verso 16, no verso 16 e 17 ele vai dizer: derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas, sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. É um pouco difícil a interpretação desses versículos lá no original hebraico, porque parece que o autor ele vai mudando de figura de linguagem, mas parece que de uma maneira geral há uma continuidade aqui, e a ideia é que ele está falando também da possibilidade da sua esposa adulterar, e que ele tem que ter cuidado para que isso também não aconteça. E isso significa, então, que, novamente, ele tem que cuidar com quem ele vai se relacionar e com quem ele vai se casar. Para que, então, a sua fonte ou as suas fontes de águas não sejam compartilhadas com estranhos, não se derramem pelas ruas. Uma mulher imoral, portanto, ela vai trazer esse desagrado, esse desânimo, essa tristeza, esse sofrimento para o marido. E aqui ele diz: não, sejam para ti e não para estranhos contigo. E eu nem preciso dizer também, isso é óbvio demais, ainda que na nossa sociedade as coisas já não são tão óbvias quando se fala em relacionamento sexual, mas evidentemente que não existe isso, de casamento aberto, trisal, relacionamento com mais de uma mulher, com mais de um homem dentro do casamento, mesmo com concordância, consentimento. Isso não existe.
Não existe isso. De maneira nenhuma isso pode ser aceito ou tolerado de uma perspectiva das escrituras sobre moralidade sexual. Não existe relacionamento aberto, não existe casamento aberto, não existe marido compartilhando sua esposa com outra pessoa. Dificilmente o escritor bíblico estaria pensando diretamente nisso, mas evidentemente que essa passagem também está nos ensinando isso. A tua fonte é para ti e para ti somente. Tu não tem que pensar de uma maneira pervertida sobre o relacionamento com a tua mulher. Tu não tem que entregar ela para outros. Casamento não foi feito para isso. Casamento foi feito para um relacionamento de aliança entre um homem e uma mulher. E é ali que, portanto, meu filho, tu vai encontrar a satisfação sexual. E a tua mulher também vai encontrar a satisfação sexual. Então, tome cuidado dela, tome cuidado com quem tu casa, tome cuidado dela e não abra o teu casamento e nem abra brechas para que esse casamento acabe, portanto, se espalhando, que tuas fontes de água se espalham por toda a sociedade para estranhos. E ele continua, aqui usa uma expressão mais forte, mas são expressões que constam na Escritura, elas também constam no livro de Cantares, versos 18 a 19, quando ele fala da satisfação do filho no casamento. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Porque o filho, em tempos antigos, casava muito cedo. Por exemplo, no Egito, se dizia que a partir dos 15 anos o homem podia casar e dos 12 anos a mulher podia casar. Era muito comum os filhos casarem cedo no mundo antigo. Pensem que não existia universidade, não existia mobilidade social, não existia possibilidade de crescer na vida. As coisas nasceu daquele jeito, vai continuar daquele jeito. Então ninguém precisava se preparar para oferecer uma boa condição, porque não havia muita perspectiva também de que isso acontecesse. As pessoas, portanto, se casavam muito cedo, bastante cedo. E por isso ele diz da mulher da tua mocidade, porque provavelmente o filho se casou na sua juventude, ele era jovem, ele tinha 15, 18 anos, talvez, no máximo 20, quando se casou. Alegra-te com ela. Ou seja, não é que agora, quando tu está mais velho, tu chegou na maturidade, está com 40, 50 anos, agora eu vou trocar por uma mais nova. Negativo. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. E aí ele descreve o relacionamento sexual amoroso entre o homem e a mulher. Ele diz, corça de amores, gazela graciosa, sacia-te os seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. É com ela, portanto, que o pai convida para que o filho encontre satisfação. O casamento não é um relacionamento meramente formal em que as pessoas têm um relacionamento de amizade e criam filhos juntos. Casamento é um lugar onde há satisfação sexual, onde há prazer sexual. A Bíblia não demoniza o sexo em lugar algum, em momento algum. A perspectiva de que o sexo é algo do diabo, isso é coisa da Idade Média, influência do neoplatonismo, de cosmovisões gregas que acabaram impactando o catolicismo medieval. Mas na perspectiva bíblica, o sexo é importante e tem o seu valor e ele foi feito para ser desfrutado no relacionamento entre homem e mulher dentro do casamento. E o livro de Provérbios é claro, e o pai aconselha o filho para que ele tenha essa satisfação, portanto, com a mulher com quem ele se casou, e se ele estiver velho, que seja a mulher que ele se casou na sua mocidade, se ele está jovem, que ele continue a se regozijar com ela, mas enfim, que esse relacionamento seja contínuo. Porque, filho meu, e ele diz, por que, filho meu? E aqui para que o filho não olhe para outras mulheres. Por que, filho meu, andaria cego pela estranha? Novamente a palavra aqui no hebraico, zará. Por que andaria cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Veja que a expressão pode nos causar alguma estranheza, mas o pai é explícito ao filho. Por que tu vai querer ter satisfação sexual com outra mulher? Não faça isso, meu filho. Não faça. E aí, ele finaliza a sua instrução ao filho dando um alerta. E todos os discursos do pai sobre a moralidade sexual começam assim. São assim, é um chamado para ter uma conduta sábia, avaliando as condutas, a descrição da conduta a ser evitada e da conduta correta, e por fim, um alerta final, lembrando do destino daquele que se entrega à imoralidade. E aqui ele recorre ao próprio Deus. Os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas. Não adianta nós pensarmos que fazendo em oculto, ninguém está vendo, não vai ter problema, não haverão consequências destrutivas. Geralmente na imoralidade sexual nós pensamos na consequência social, na consequência da vergonha de ser descoberto. Mas o pai alerta o filho, os caminhos de um homem estão diante do Senhor. Tu pode esconder talvez das outras pessoas, mas o Senhor ele está vendo os teus caminhos, ele está vendo tudo que está acontecendo. E ele alerta.
o perverso, aquele que se entrega à imoralidade, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura perdido cambaleia. O que o pai está dizendo ao filho é que a imoralidade sexual trará as suas consequências. O castigo de Deus muitas vezes vem na própria imoralidade, no próprio adultério, nas consequências do adultério, nas consequências de relacionamentos impróprios. E todos nós sabemos que as consequências são destrutivas em todos os níveis. No nível patrimonial, no nível social, no nível familiar, no nível do relacionamento com os filhos. Inclusive, no mundo antigo, mais do que hoje ainda, né, na própria saúde física, na questão das doenças, dos filhos fora do casamento, que geram também destruição nos relacionamentos, né, geram ciúme, geram todo tipo de conflito. Quer dizer, as consequências da imoralidade sexual são profundamente destrutivas. Ele diz que quem se entrega à imoralidade sexual está fazendo o laço da sua própria forca, está cavando a sua própria cova. Ele mesmo está se autodestruindo. Ele vai sofrer o castigo na sua própria conduta como consequência. Existem consequências dos nossos atos e ele sofrerá essas consequências. O alerta do pai é para que o filho, portanto, se ele tem um desejo, que pelo menos ele considere as consequências daquilo que ele fará. Ele considere essas consequências e não tome essa atitude, pelo menos isso. E aqui nós vamos então para a segunda passagem, e eu entro no meu terceiro ponto na mensagem de hoje. A segunda passagem, o segundo discurso do pai ao filho, quando então uma nova advertência, capítulo 6, a partir do verso 20, uma nova advertência, e aqui explicitamente contra o adultério. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, não deixes a instrução da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, são repreensões da disciplina, são caminho da vida. Toda essa consideração aqui sobre guardar os mandamentos de Deus é por quê? Pelos versos seguintes, quando então o pai fala ao filho. Para te guardarem, todos esses mandamentos que tu vai ter contigo, te acompanhando em todos os lugares, estarão no teu coração, na tua memória, eles vão te guardar da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Novamente a palavra isazar, a mulher estranha, a mulher que não pertence ao filho. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasa sem que se queimem os seus pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens da sua casa. Mas o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia. O seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido. Não terá compaixão no dia da vingança, não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes ainda que sejam muitos. Aqui o que nós temos é um alerta explícito contra um relacionamento contra uma mulher casada, que também é imoral. Mas ele está se direcionando aqui principalmente ao filho para se cuidar, para ter o cuidado com o casamento do seu próximo. E também ele ressalta muito as consequências sociais de um ato de violar e de desrespeitar o casamento do próximo. Porque ele diz, veja, se tu tiver, filho meu, guardado os meus mandamentos, eles vão te guardar dessa mulher alheia que pode, talvez, querer ter um relacionamento contigo fora do seu casamento. Mas o pai começa aconselhando o filho, olha, primeiro lugar, meu filho, não cobices a sua formosura no seu coração. O pai tem a consciência de que tudo começa quando o filho desenvolve a imaginação no seu coração, na sua mente. Ele começa a desejar. Ele pode dizer, não, eu não fiz nada, estou aqui. Mas o pecado ele começa quando na mente nós começamos a maquinar, a desejar aquilo. E ele diz para o filho, por favor, limpa a tua mente dessas imagens sexuais, dessas imagens da aparência daquela mulher. Para de matutar isso na tua mente. Não coloca isso na tua mente.
E também não se deixe, novamente, prender com as suas olhadelas. Flerte. Um flerta com o outro. A mulher não tem nada com ela, nunca, não vou falar nada, mas ela dá uns olhares assim, e eu troco um olhar com ela também, insinuante. Né? É assim que as coisas vão começando, e o pai está dizendo, filho, por favor, foge disso. Não, isso é o começo de algo muito ruim. Mas não, te afasta dessa mulher. E aí ele fala das consequências sociais desse relacionamento do adultério. E a primeira coisa que o pai faz é comparar um relacionamento com uma mulher casada com um relacionamento com uma prostituta. Ele vai dizer, pasmem vocês, ele está dizendo que as consequências sociais de um filho se relacionar com uma prostituta são muito menos piores do que as consequências de se relacionar com uma mulher casada. E com isso, não entendam mal, o pai não está dizendo que a prostituição é algo aceitável ou algo tolerável, né, para o povo de Deus. Não, o que ele está dizendo é que mesmo o pecado da prostituição, que é algo ruim, algo abominável, ainda, e que poderia ser tolerado no mundo antigo socialmente, mas era algo que não fazia parte do que Deus desejava para o seu povo. Mesmo essa prostituição, ela não causa tantos danos como um adultério e a destruição de uma família. Porque ele vai dizer, olha, a prostituta vai satisfazer você com um pedaço de pão, ou seja, o custo da prostituição é barato. Tu vai, um pedaço de pão, tu tem um relacionamento, tu satisfaz aquele teu desejo imediato. Mas com a mulher adúltera que anda à caça de uma vida preciosa, esse custo é muito maior. O custo pode ser a tua própria vida. No Antigo Testamento, inclusive, havia a pena de morte por o adultério, como eu falei, mas muitas vezes, se não acontecia essa pena de morte, ela também envolvia muitas vezes a indenização do marido, que a pessoa ofendida tinha o direito de exigir algum tipo de indenização, e muitas vezes a pessoa que adulterava para não ser executada se tornava escrava do marido ofendido. Ela perdia todo o seu patrimônio, todos os seus bens, tudo ia para o ofendido, ela arruinava toda a sua família, porque todo o seu patrimônio ia para o ofendido e ele se tornava um escravo do marido ofendido. Era assim muitas vezes que se resolvia o adultério. Isso para não falar do efeito que isso tem no casamento da mulher adúltera, ou seja, na destruição da família e todas aquelas consequências que eu já mencionei no ponto anterior. Então ele está dizendo, olha, até mesmo a prostituição, que é algo grave, não é tão ruim quanto o adultério. Até mesmo a prostituição é menos pior do que o adultério. O adultério é uma desgraça. É isso que ele está falando aqui. E por isso, ele vai continuar no verso 27, quando ele compara o adultério com o furto. E ele vai dizer, tomará alguém... primeiro ele vai fazer algumas figuras vai trazer aqui umas figuras de linguagem. Pode alguém colocar fogo no peito sem que se queimem suas vestes? Ou alguém pode andar por brasa sem que queimem os pés? Ele está dizendo assim, não tem como ter esse envolvimento sem sofrer consequências. Começa com isso, tu vai sofrer as consequências. Haverá consequências por este ato. Cedo ou tarde, as consequências vão acontecer. Tão certo como quem anda sobre brasas vai queimar os pés, assim também quem comete adultério vai sofrer as consequências. E aí, então, ele vai dizer, assim será com quem se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. E ele compara, então, com o ladrão. Não é certo que se despreza o ladrão que furta para saciar-se tendo fome? Mas, porém, este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto e entregará todos os bens da sua casa. Vejam que interessante, até uma explicação aqui até sociológica, né, sobre criminalidade. Ele está dizendo, olha, um ladrão que rouba porque tem fome, a conduta desse ladrão, ela é socialmente mais tolerável. Por quê? Porque ele tinha um motivo. Agora vejam só, ele não está isento de culpa. Ele vai ter que pagar pelo que ele faz. Mesmo que ele roube porque está passando por uma dificuldade, mesmo que de alguma maneira ele seja vítima das circunstâncias, ainda assim ele vai ser punido pelo furto ou pelo roubo. Não é que ele seja inocente. A única questão é que a culpa dele é menor. Ele está numa situação de necessidade e ele comete um crime. Talvez poderia adquirir o alimento por outras formas, mas ele escolhe a prática do crime e ele consegue, né, portanto, se alimentar, mas mesmo assim, né, a sociedade olha com isso como não tão grave, porque ele estava numa situação de vulnerabilidade, mas mesmo assim ele vai ter que pagar pelo crime que ele cometeu.
Os 7 vezes mais aqui é uma ideia de perfeição, ele vai ter que dar indenização plena. Não é que vai ser literalmente 7 vezes o que ele roubou, porque a própria lei não exigia isso, era só, dependendo das circunstâncias, 5 vezes ou 2 vezes. Mas o fato é que ele vai ter que promover a restituição, mesmo na situação que ele está. Agora ele está dizendo, veja bem, essa pessoa cometeu um crime, mas ele estava necessitado, ele tinha um motivo. Agora quem comete adultério, ele não tem nenhuma justificativa, ele não está necessitado, ele não precisa fazer isso. Ele não está passando fome, ele não tem alguém apontando uma arma para ele, obrigando ele a fazer isso. Não há nenhum motivo social, econômico, político, histórico que o obrigue a cometer o adultério. Portanto, o que adultera com uma mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Ou seja, é uma absoluta loucura o adultério. Porque às vezes nós fazemos coisas erradas porque temos algum motivo, entre aspas, que não justifica a nossa conduta, mas ainda assim torna ela menos reprovável. Agora, no adultério não existe justificativa que torne ela menos reprovável. Não existe. Esse é um engano. A nossa sociedade, as novelinhas da Globo, as séries do Netflix, os romances que se lê por aí, contemporâneos, eles procuram inventar justificativas que tornem um pouco menos repudiável, né, o adultério, mas a verdade é que não. Ninguém adultera porque precisa, adultera porque quer. É uma escolha moral, ela não tem justificativa e, portanto, quem adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se pode praticar alguma coisa. Porque o ladrão vai ter que indenizar, mas o que comete adultério vai ter que ter uma indenização muito maior do que aquele que roubou e furtou. Pelo menos naquela sociedade era assim que funcionava. As consequências do adultério ela é muito maior e o adultério é mais reprovável na medida em que não tem justificativa. Assim, a pessoa que pratica adultério, pelo menos na sociedade judaica de 2.500 anos atrás, ela achará açoites e infâmia. O seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança, não se contentará com um resgate. O ladrão pagava um resgate, né, para compensar pelo crime que ele praticou. Agora o adúltero, o resgate dele muitas vezes não é suficiente para satisfazer o furor do marido ofendido. E ele não aceitará presentes ou subornos para deixar passar o que aconteceu, ainda que sejam muitos. Então o filho corre um sério risco de vida por causa do adultério. E veja, aqui não é que a Bíblia está justificando que um marido ofendido pode fazer justiça com as próprias mãos, ou pode sair matando alguém, ou coisa do gênero. Isso não há justificativa para isso na Escritura, e menos ainda na nossa sociedade contemporânea, mas o fato é que o pai está relatando algo que acontecia, independentemente de ser certo ou errado. E o fato é que aquele que cometia adultério com uma mulher casada, ele estava sujeito a uma fúria terrível do marido que muitas vezes poderia levá-lo à morte. Então era uma absoluta tolice fazer isso. Uma absoluta tolice sob qualquer ângulo que se visse. E aqui nós entramos então no nosso último ponto, que é o capítulo 7, quando o pai novamente traz um novo alerta, mas agora ele dá um alerta definitivo ao filho. Ele descreve uma ação, uma conduta fictícia, uma história fictícia, uma história pictórica. Ele dá uma ilustração para o filho, mostrando o que acontece com quem adultera e como que acontece os passos da tentação até a consumação do pecado. Como que a pessoa é levada a praticar esse pecado? Como que tudo começa? A história que o pai narra no capítulo 7 de Provérbios, ela é instrutiva nesse sentido, ela nos ensina os passos da tentação, especialmente da tentação na área sexual. Então, depois do pai, novamente nos primeiros versículos, orientar o filho a ter uma vida sábia, a guardar a sabedoria, guardar os mandamentos, se tornar amigo da sabedoria, para poder ter discrição, para poder agir de uma maneira prudente, para não se deixar levar por pessoas perversas. Depois dele fazer toda essa introdução novamente, nos primeiros 4 versículos, ele vai dizer, ele deseja que essa prudência dele guarde ele da mulher alheia, novamente a palavra Isazará, ou seja, a mulher que não lhe pertence, a mulher adúltera, a mulher imoral. A sabedoria vai te guardar dessa mulher e da estranha que lisonjeia com palavras. E aí ele passa a contar uma história. Da minha janela, da janela do verso 6 do capítulo 7. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu,
vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, e eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta, astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro, a buscar-te, e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores, já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã, gozemos de amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu-o com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele, num instante, a segue, como boi que vai ao matadouro, como cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, pois, filho meu, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca, e não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas. Então, essa história é muito instrutiva do pai ao filho, vai nos mostrando o passo a passo da tentação e da sedução. A primeira coisa a ressaltar aqui, o pai vê um simples. Aqui algumas traduções colocam um jovem simples, outros colocariam o ingênuo, outras traduções colocam o inocente. Essa é a pessoa que não é uma pessoa má, assim como a gente pensa em mal, aquela pessoa que só pensa em praticar o mal. Ele não é imoral, ele não está buscando praticar a imoralidade sexual. Ele não está à caça e à procura de alguma mulher para satisfazer os seus desejos. Ele não é o sedutor que está procurando uma mulher aí qualquer que encontrar. Ele é um jovem ingênuo que está seguindo pela rua e ele não tem prudência, ele não conhece os mandamentos de Deus, ele não sabe guardar a mente dele. Por isso ele é ingênuo. Ele não sabe dos riscos que ele corre. E ele vai, portanto, caminhando e ele vai imprudentemente se coloca no lugar errado, na hora errada, no momento errado. Ele, na sua ingenuidade, se expõe à tentação ao invés de fugir dela. Eis que vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. Se vocês lembrarem, alguns capítulos atrás, o pai aconselha o filho que nem sequer se aproxime da casa da mulher estranha. É uma forma figurada de dizer para que essa mulher seja evitada. Essa mulher que já mostra que tem alguma tendência à imoralidade, evita ela, não se coloca sozinho próximo a ela, porque pode acabar se colocando numa situação difícil. Mas aqui o filho ele é ingênuo, então ele está indo em direção à casa dela sozinho no anoitecer. E é no anoitecer, a Bíblia deixa claro, é no crepúsculo, ao cair da tarde, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. É nesse momento que as pessoas costumam tentar praticar às escondidas a imoralidade sexual, especialmente em sociedades como aquela que eram mais tradicionais, mais conservadoras e mais vigilantes quanto a isso. Então ele está dando este aconselhamento para o filho, quer dizer, ele não está dando esse aconselhamento, ele está descrevendo que um filho ingênuo se coloca numa situação. O primeiro passo da tentação, portanto, é esse. Nós nos colocamos, muitas vezes inadvertidamente, em uma situação que pode nos levar a pecar. Situações que, talvez por falta de autoconhecimento ou por falta de discernimento sobre a capacidade das pessoas de fazerem o mal, de nos levarem a pecar, nós nos colocamos em situação. Não, eu vou lá naquele lugar, não tem problema nenhum. Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Minha amiga, não, a gente vai ali naquele jantar ou naquela festa, não tem nada a ver, não vai acontecer nada, não tem problema nenhum. As pessoas que são maldosas, ai, que coisa mais estúpida que é a nossa sociedade. A maldade está em quem vê, a maldade está em quem vê. Que coisa mais infantil falar essas coisas. Não tem problema nenhum, vai lá. Irmãos, com toda razão, o pai descreve o filho como ingênuo, inocente. É muita ingenuidade acreditar que não tem nada a ver. É muita ingenuidade achar que nós não vamos ser tentados quando nos colocamos numa situação difícil. É muita ingenuidade. Isso é falta de autoconhecimento. E esse jovem, veja, a Bíblia não descreve ele como imoral. Ele não é imoral.
Ele não é uma pessoa que está buscando o pecado. Ele não foi ainda corrompido na sua mente, mas ele é ingênuo. E aí ele se expõe. Primeiro passo da tentação, se expor ingenuamente ao pecado. Mas ele continua. E eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta, astuta de coração. Ele descreve essa mulher, vai dizer que ela é apaixonada, inquieta, os pés não param em casa, ora está na rua, ora nas praças. Novamente a descrição da pessoa imoral, a pessoa inconstante, que está sempre buscando satisfação para os seus anseios, para os seus desejos. Ela não sabe onde encontrar e ela acha que vai encontrar essa satisfação se entregando a uma vida de imoralidade sexual e a vários relacionamentos com outras pessoas. É uma pessoa inquieta, inconstante, que não sabe o que quer da vida, está perdida nos seus caminhos. Assim é essa mulher. Mas essa mulher sai ao seu encontro, já que ele se colocou na situação de tentação, agora essa situação vai se tornar ainda mais tensa. E a mulher sai ao seu encontro e ela começa a falar coisas que ele quer ouvir. Isso, a nossa sociedade contemporânea descobriu isso, né? Descobriu isso no marketing. Né? O marketing fala aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que elas desejam para se conseguir promover uma causa, vender um produto, etc. e tal. E bom, essa mulher ela vai e ela fala o que o cara quer ouvir, o que o guri quer ouvir. O rapaz está buscando aceitação, ele está buscando relacionamento, ele está buscando satisfação, ele quer que alguém lhe admire e ele, talvez com essas palavras da mulher, ele realmente acreditou. Veja o que ela diz para ele. Aproximou-se dele, o beijou, né? Ela faz um carinho nele, ele se sente bem com isso. De cara impudente ele diz, né, que tinha sacrifício pacífico, por isso saí ao teu encontro. Eu saí ao teu encontro, a buscar-te e te achei. Eu estava procurando por ti. Tu é o escolhido, tu é a pessoa certa, tu é a pessoa maravilhosa. Eu preciso de ti. Então, o jovem agora está ouvindo aquilo que ele gostaria de ouvir. Os seus ídolos agora, do seu coração, que estão lá talvez inconscientes, agora eles são trazidos à luz por meio dessas palavras lisonjeiras da mulher, e o seu coração então começa a se aquecer, começa a ser atraído, ele começa a desejar, ele vê ela vestida daquele jeito, ele começa a desejar aquela mulher. Então aqui nós já estamos então no segundo passo da imoralidade, da tentação para a imoralidade sexual. Mas há também esse aspecto de que a mulher fala essas coisas e elas são mentiras. Porque ele não é a pessoa certa, ele não é a única pessoa com quem ela vai se relacionar. Esse relacionamento não vai dar certo de maneira alguma, não pode ser, é socialmente repugnante. Não tem nenhuma chance disso trazer a satisfação que ela está prometendo para ele. E não somente isso, ela ainda pinta um ar de piedade religiosa quando ela diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos e por isso saí ao teu encontro. Sabe o que ela está dizendo aqui? É como se ela está dizendo assim: eu fui ali na igreja, cultuei, adorei, participei da ceia e agora vamos satisfazer. Estou alegre, estou feliz, né? Tive um relacionamento com Deus, agora vamos, né, lá para minha casa, né, vamos comemorar lá na minha casa. É isso que ela está dizendo. Ela está aparentando ser uma mulher que teme a Deus. Ela está aparentando ser uma pessoa correta. Veja, eu não sou uma pessoa má, eu não sou uma pessoa imoral. Eu sou uma pessoa correta. Eu sou uma pessoa correta, estou lá cultuando a Deus. Eu fui lá cultuar a Deus. E agora, vamos lá. E, novamente, é uma mentira. E o jovem, ele quer acreditar nessas coisas, porque ele tem desejo, já nasceu o desejo nele de ter a relação. Então, essas mentiras que são escancaradas mentiras seduzem o seu coração. E ele está, portanto, a um passo de praticar. E a narrativa vai continuar e ela vai dizer: cobri de coxas minha cama, de lindo Egito, perfumei meu leito. Né? Ela dá uma descrição sensual de tudo aquilo para atraí-lo, né? E acaba, vem, embriaguemos-nos com as delícias. Ela promete, então, uma satisfação cósmica, praticamente, com essa relação sexual. Nós vamos nos embriagar de amor. Tu não vai encontrar essa satisfação em lugar nenhum, tu precisa disso. E ele se deixa, portanto, seduzir. E ela ainda diz, num terceiro ponto da tentação, é o engano da impunidade. E ela diz para ele: olha, meu marido não está em casa, ele foi viajar, pegou um saco de dinheiro, só vai voltar na lua nova, quer dizer, vai levar umas 2 semanas para voltar. Vamos lá, ninguém vai ver, ninguém vai saber, nós vamos ser felizes, só eu e você. Seremos felizes, tu vai alcançar a tua felicidade que tu está buscando. Vamos lá. Então, o engano da impunidade, o engano de que não haverá consequências. Meu pecado não é tão grave assim, né? Hoje em dia nós poderíamos dizer que esse engano se traduz naquela perspectiva que
Quem aqui nunca teve, né? Eu vou pecar, mas depois eu peço perdão, Deus vai me perdoar, Ele é pura graça, meu pecado não é tão grave assim. Eu peco aqui, depois eu já ligo aqui o modo arrependido e peço perdão. Mas esse é um engano terrível, porque o pecado tem sim consequências, e não somente tem consequências, como muitas vezes ele endurece o nosso coração, e nós não conseguimos mais nos arrepender de verdade. Nós nos enganamos pensando, não, aí depois eu me arrependo e Deus restaura o relacionamento, mas aí nós já não temos mais a alegria nem força para pedir perdão a Deus. Nosso perdão é da boca para fora, nosso pedido de perdão é da boca para fora, nosso arrependimento é da boca para fora, e nós estamos só nos auto-enganando, achando que temos um relacionamento com Deus, achamos que a nossa relação foi restaurada, mas o nosso coração, pela prática do pecado, se endureceu, no engano, na sedução do pecado, já não consegue mais verdadeiramente se arrepender. Essa mulher, ela engana o jovem ingênuo com essa proposta. Não haverá consequências, mas sim haverá consequências. E ela seduziu com suas muitas palavras, com lisonjas o arrastou, e ele num instante a segue. Ou seja, ele não reflete, já não tem mais capacidade de refletir. Ele está num ambiente, numa situação, seus desejos, ele deseja aquilo ardentemente, e agora ele não reflete mais, agora ele aceita. Ela quis, ele aceitou o convite, ele foi, e foi rapidamente. É isso mesmo, é isso que eu quero. E ele vai. E a Bíblia vai nos dizer que no momento que ele vai, ele está indo como, né, o boi que vai para o matadouro, como o servo que corre para a rede, até que uma flecha lhe atravessa o coração. E aí são as consequências do pecado, a morte. Que lá na sociedade antiga poderia ser a morte como pena pelo adultério, que era uma pena social, ou a vingança do marido que mata, que descobre num próprio ato ali e mata, ou até mesmo a manipulação, porque vejam bem, a lei dizia que se um homem tivesse relação com uma mulher casada, ele teria pena de morte, mas a lei também diz que se o homem forçasse uma mulher a ter relação sexual, ele seria morto e a mulher não. E a mulher podia muito bem, caso fosse descoberta, dizer que estava sendo abusada sexualmente, que estava sendo estuprada. E se a sociedade acreditasse nisso, somente ele iria morrer e não a mulher, e a mulher se escaparia. Mais ou menos isso que aconteceu com José no Egito. A mulher acusou ele de abuso, na verdade ela que estava tentando forçá-lo a ter relações, e ela pegou as roupas dele, acusou ele de abuso, e ela se safou e ele foi para a prisão. Ainda não chegou a ser executado, mas foi para a prisão. Então havia esse risco social de que o jovem adúltero, não é misoginia aqui, o jovem adúltero corria um risco muito maior do que a mulher adúltera, porque ela ainda poderia se defender alegando que estava sendo abusada. E muitas vezes não haveria prova nenhuma. E não havendo prova, talvez ela escapasse, mas ele iria ficar com o estigma social de abusador. E provavelmente sofreria as consequências que poderiam inclusive levá-lo à morte. Mas o texto ele vai concluir que a morte, no final das contas, é a consequência da imoralidade sexual. Se não aqui, se não como uma punição social, se não como uma punição por um crime, no final da vida nós estaremos definitivamente afastados de Deus. E ele diz que essa mulher muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmeras da morte. A morte, em última instância, portanto, é o castigo para o pecado da imoralidade sexual. E aí é impossível não lembrar das palavras do apóstolo Paulo no Novo Testamento, porque o salário do pecado é a morte. É essa a consequência. E o livro de Provérbios tem isso bem claro. Haverão consequências, essas consequências não darão em morte, e a morte, inclusive, eterna, a separação de Deus definitiva. Mas o que o escritor de Provérbios não sabia, naquela época, é que haveria uma possibilidade de redenção, inclusive para aqueles que praticaram adultério maliciosamente, e até mesmo para a mulher imoral. Haveria sim uma possibilidade de redenção e de escapar, se não das consequências sociais, econômicas do adultério e da imoralidade sexual, pelo menos das consequências eternas é possível escapar, portanto, da morte eterna, da separação de Deus, porque Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aqui eu vou para a conclusão com as nossas aplicações. Porque se eles não sabiam dessa verdade, no Evangelho nós vemos que Jesus, ele vive a vida perfeita, ele não se envolve com a imoralidade sexual, ele vence a tentação da imoralidade, e morre, ressuscita e paga a nossa pena pelos nossos pecados, e por meio da fé em Cristo nós podemos ter o perdão pleno e total de todos os nossos pecados, e não existe pecado imperdoável, e a imoralidade sexual não é um pecado imperdoável, é um pecado para o qual nós temos a possibilidade de eterna redenção, sim. E eu quero então
mencionar aqui, porque o nosso tempo já se esgotou, mas eu quero apenas mencionar 3 aplicações. A primeira aplicação é especialmente aos casados. Valorize o seu casamento. Valorize a mulher, valorize o marido que você tem. E lembre-se que no casamento é o local onde vocês terão a satisfação do seu desejo de pertencimento, do seu desejo de admiração, de ser admirado, de carinho, e os seus desejos sexuais também, a satisfação para esses desejos. Tudo isso você pode encontrar no seu casamento. A palavra de Deus tem promessas para que isso vai acontecer no seu casamento. Então, procurem, valorizem o casamento que vocês têm e não menosprezem o marido ou a esposa que vocês têm. E não procurem essa satisfação fora do casamento, porque a Bíblia é bem clara quanto a isso, não existem justificativas. A segunda aplicação, lutem contra a tentação. Nós falamos aqui dos vários passos da tentação. Mas para vencer a tentação, nós precisamos, em primeiro lugar, fugir do desejo. Em segundo lugar, controlar o desejo, uma vez que ele tenha surgido, e controlar a nossa imaginação, uma vez que o desejo tenha se desenvolvido. Nós ainda temos a oportunidade de controlar, de vencer a tentação. E se em algum momento, por ingenuidade, nos colocamos numa situação difícil, tem que pesar a firmeza do nosso caráter. E aqui eu me direciono especialmente aos homens. Firmeza de caráter. Tem caráter. Muitas vezes... Essa história da mulher adúltera, ela é condicionada a 3.000 anos atrás. Mas hoje nós poderíamos contar várias historinhas que ilustram bem como começa o processo do adultério. São clichês, são clássicos, são repetitivos. Tem o clichê da mulher, por exemplo, o clichê da mulher é comum no meio gospel. Né? A mulher que ela olha para um homem, né, um homem de Deus, talvez até um obreiro ou pastor, ela olha para aquele homem, olha como ele trata bem a mulher dele. Olha como ele trata bem os filhos. O cara é responsável, é trabalhador, bem-sucedido profissionalmente, um homem de Deus, serve na igreja, talvez pregue a palavra. E ela passa a admirar, e ela começa a desenvolver aquela admiração. Daqui a pouco aquela admiração se torna uma imaginação. Só que e daqui a pouco ela começa a desejar ter aquele homem, porque ela admira tudo que ela gostaria de ter num homem, ela está vendo naquele pastor, naquele líder, ou naquele homem comum da igreja, mas que serve a Deus com fidelidade, que é um bom pai de família, que é um bom marido. Mas ela não se dá conta, e aí é a loucura do adultério, que no momento em que ela tiver o que ela deseja, que é aquele homem, tudo isso que ela admira nele se vai por água abaixo. Ele passa a ser uma pessoa sem caráter, passa a ser um péssimo pai, um péssimo marido, uma pessoa que trata mal sua esposa, que trata mal seus filhos, e não é mais um homem de Deus também. Inclusive, se ele exerce alguma função, provavelmente ele não vai mais exercer, ou se vier a exercer depois de alguma reconciliação, vai levar muito tempo para isso voltar e nunca mais ser a mesma coisa. Então, tudo aquilo que ela admira e que ela tem a ilusão de que pode obter naquela pessoa, ela perderia no exato momento em que ela tivesse. Então, não adianta, corta essa imaginação. Da mesma forma, o homem cria aquela imaginação, meu casamento está difícil, eu estou estressado, meu trabalho está estressante, eu estou cansado, está tão difícil, a minha mulher não me dá atenção, minha mulher não me valoriza como eu devia ser valorizado, eu estou triste, estou chateado. E aí vem a fraqueza de caráter, né? Porque ele, em vez de ser forte, como o homem deveria ser forte, e suportar os momentos difíceis do casamento, pobre de mim, eu sou vítima da minha mulher, vítima da sociedade, então agora eu tenho direito, né, a me relacionar com alguém aqui para colocar para fora a minha tensão, meu estresse, meu desejo sexual, a minha satisfação, eu tenho direito, né? Engano, a nossa imaginação nos engana. Então tenhamos a firmeza do caráter, cortemos o mal pela raiz e coloquemos, em vez da imaginação para coisas ruins, coloquemos no lugar a imaginação para as coisas boas, porque não adianta simplesmente tentar tirar imaginações ruins, temos que colocá-las no lugar. E o que você vai colocar no lugar é a glória de Deus, a glória de Jesus Cristo. Medite mais na glória de Deus, medite mais naquilo que você está se tornando, naquilo que você pode se tornar ao se tornar semelhante a Jesus Cristo, que é o nosso modelo. É nessas coisas que você deve pensar e imaginar. No momento que se pegar pensando em tentação, troque os seus pensamentos. Porque é somente assim que você vai vencer essa tentação, que é uma tentação forte, uma tentação poderosa. E pode parecer rara, mas a verdade é que acontece muito. Inclusive, infelizmente, no meio evangélico. E a terceira e última aplicação é, lembre-se, como eu falei aqui, quando concluí a exposição do texto, que em Cristo nós temos redenção. E se você já cedeu, existem várias formas de ceder o pecado da imoralidade sexual, não é apenas na adultério, é na pornografia, né, na fornicação. Existem hoje tantas possibilidades de pecado sexual e nós nos sentimos mal por causa disso, nos afastamos de Deus por causa disso, muitas vezes, mas nós temos que lembrar que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E em Cristo nós temos eterna redenção.
O que nós precisamos, portanto, é nos arrepender dos nossos pecados, e se nos arrependermos dos nossos pecados, a palavra de Deus nos garante a redenção e a restauração. Existe esperança para o adúltero? Existe. Existe esperança para o imoral? Existe. Existe esperança para o viciado em pornografia? Existe. E tudo isso começa quando a palavra de Deus nos leva ao arrependimento. E com o arrependimento nós buscamos a presença de Deus. E com a presença de Deus nós temos eterna restauração. E nós passamos a ver a glória de Deus, e a glória de Deus nos transforma. E passamos a nos alegrar com a glória de Deus e podemos ter também a vida eterna. E já começamos a desfrutar aqui desses benefícios. Então, não perca a esperança. Volte-se para Cristo, volte-se para Deus, busque a sua graça e seja transformado por Ele. Vamos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno e Pai amado, a Tua palavra, Senhor, ela nos instrui. E a Tua palavra muitas vezes nos traz mensagens altamente impopulares, mensagens que não gostaríamos de ouvir, mensagens que talvez ofendam também a nossa sociedade, a nossa cultura. Mas a Tua palavra ela está aí para nos ensinar, para nos instruir, nos conduzir pelos Teus caminhos, para o nosso próprio bem, para o bem de nossa família, para o bem de nossos filhos, para o bem até mesmo do nosso patrimônio e da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento contigo, para que tenhamos vida plena e vida eterna. E nós, Senhor, oramos para que Tu envies sobre nós o Teu Santo Espírito, Senhor. Se há alguém aqui que luta contra a imoralidade, que caiu na imoralidade, eu oro, Senhor, para que Tu traga arrependimento, Senhor, arrependimento verdadeiro e depois a restauração plena, comunhão contigo. Restauração essa que só Tu pode trazer, só Tu pode dar. E aqueles de nós, Senhor, todos que lutam, Senhor, contra a imoralidade em diversos níveis, em diversas situações, em diversos perfis, seja ela a pornografia, seja ela o adultério, seja ela a fornicação, seja ela outras formas de imoralidade, Pai, onde houver essa luta, Pai, que o Teu Santo Espírito nos fortaleça para resistir à tentação, resistir o mal. Mas não somente resistir à tentação, mas encontrar alegria, Senhor, de uma maneira legítima, encontrar alegria no casamento, no nosso parceiro, encontrar alegria em Ti, encontrar alegria na Tua glória, num relacionamento reto e correto contigo, Pai. É somente Tu que tem o poder de fazer isso, porque somos seres humanos caídos e pecadores, mas nós confiamos em Tua graça, confiamos em Teu poder, confiamos na ação do Teu Santo Espírito. Portanto, Senhor, age em nosso meio, age, Senhor, em todos os corações dos irmãos, dos visitantes que estão aqui nesta manhã. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.